Oi pessoal, desculpa essa forma um pouco diferente de me apresentar para vocês. É que hoje eu estava fazendo os comentários aí da tarefa de leitura número um e eu, depois de fazer todos os comentários, eu respondi individualmente para cada um, escrevi algumas coisas, respondi as perguntas e aí eu vi que na verdade eu só salvei o presente e ausente que eu coloquei para cada um. Não estava salvando o comentário, aquilo que eu estava escrevendo. Então eu fiquei bastante frustrado em função do trabalho que vocês tiveram, claro, de fazer a leitura e também de submeter todos os comentários, que muitos fizeram um pequeno resumo do texto, outros apenas incluíram algumas perguntas. Então eu vou tentar responder algumas das principais perguntas, tá, nesse vídeo, de uma forma que todos tenham acesso. Eu não vou citar nominalmente nenhum de vocês, mas a ideia justamente é essa, que eu consiga abordar algumas das perguntas que vocês fizeram. Tomara que da próxima vez isso não aconteça e eu consiga então responder aí individualmente a cada um. De toda forma, talvez eu mantenha essa ideia de fazer um pequeno vídeo com resumo das perguntas, tá? Então peço perdão para aqueles que fizeram as perguntas específicas e que eu vou responder dessa forma via vídeo, tá? Não vou voltar lá e fazer tudo de novo. Mas vamos lá. Então, muitos de vocês comentaram que o Santos Dumont realmente não aparece nada sobre ele no texto. Eu acho que só numa nota de rodapé, alguma coisa assim, nota do revisor. E de fato, e nada disso para mim é justificado, ou seja, no sentido de ele não aparecer. Ele merece destaque do meu ponto de vista, ele contribuiu para o avanço da aviação, principalmente como eu mencionei no nosso encontro através do Demoiselle, que ajudou a popularizar a aviação. Ele era uma figura muito conhecida, então certamente teve um impacto positivo, mesmo que fosse só incentivando outras pessoas também a tentarem construírem aviões. Mas ele fez muito mais do que isso, né? Ele também usou materiais de forma inovadora, é, ele desenvolveu conceitos também inovadores, então acredito que ele merece uma posição. O porquê desse autor não incluir ele, olha, só perguntando para ele. Eu suspeito que tenha a ver um pouco com o fato do Santos Dumont transparecer, pelo menos para mim, mais como um inventor do que como um engenheiro propriamente dito, alguém que senta, faz conta, usa um certo método mais, vamos dizer assim, formal. E me parece que os irmãos Wright eram mais formais na sua metodologia. Eles fizeram testes em túneis de vento, eles registraram todos os experimentos, informações, os desenvolvimentos. Então, nesse aspecto, me parece que talvez o autor tenha dado ou seja, tenha preferido falar sobre essas pessoas que tiveram esse tipo de abordagem, né? Mas eu não sei, realmente, e eu acho que deveria constar, tá? Então essa é uma das primeiras observações, porque muitas pessoas comentaram sobre isso. Algumas perguntas que eu lembro, tá? Por exemplo, alguém perguntou sobre estabilidade estática versus dinâmica. Eu acho que todos vocês já assim conseguem. O que é estabilidade? Estabilidade basicamente analisa a tendência de um corpo voltar à sua posição original quando submetido a alguma perturbação, algum deslocamento. Então, por exemplo, uma bolinha no topo de um morro, né? Se você imagina um morro com uma bolinha em cima, estabilidade estática, então seria um sistema estável, seria quando você mexe naquela bolinha e ela retorna à posição inicial. Então, no caso da bolinha no topo do morro, não estável, porque você mexe na bolinha, ela vai cair, né, para um dos lados. No caso de uma bolinha num vale, né, se você coloca a bolinha no vale,
aí você mexe ela para um lado ou para o outro e ela vai voltar à posição original. Então é estaticamente estável, tá? Agora, o que vem a ser estabilidade dinâmica? Para os casos de estabilidade estática, ou seja, para esses casos onde há estabilidade estática, a estabilidade dinâmica vai dizer como que vai acontecer o movimento do corpo no tempo. Então, mesmo que o sistema seja estavelmente estático, ele pode ser dinamicamente instável. No sentido do que? Você imagina de novo aquela situação da bolinha no vale, porque é o caso de estabilidade estática. Se você mexer na bolinha, o que vai acontecer? A gente viu que ela vai tender a retornar à posição. Mas imagina que por algum efeito em vez de ela retorna à posição, mas ela passa pela posição original e sobe mais, tá? Se ela subisse mais do que inicialmente foi deslocada e depois voltasse, subisse mais, como se a amplitude aumentasse cada vez mais, mas ela sempre retorna à posição inicial. Isso seria um caso de estabilidade dinâmica, seria instável dinamicamente, tá? E o contrário seria estável dinâmico, ou seja, teria estabilidade dinâmica instável, tá? Desculpa aí a confusão. E se vocês estão ouvindo algum barulho é porque tem um cachorrinho aí atrás, tá? Então, esses seriam os casos de estabilidade estática e estabilidade dinâmica, tá? Esses dois diferentes conceitos. A gente vai falar mais sobre isso lá para frente, tá? Então, outra pergunta que foi feita é sobre, por exemplo, muitas pessoas perguntaram por que o Cayley, as ideias dele não avançaram, vamos dizer assim, por que aquilo que ele imaginou ou aquilo que ele postulou, os projetos dele não foram concluídos. Bom, uma das razões principais, eu acho que até o próprio Cayley apontou isso, foi o fato de que na época não existiam, aí do final do século XVIII, início do século XIX, não existiam motores leves o suficiente para permitir o voo. Então você precisa de um motor leve o suficiente, potente o suficiente para conseguir sustentação suficiente para levantar o voo. E isso naquela época não existia. Então ele só desenvolveu um planador, até onde eu sei, e que ele mesmo parece que conseguiu pilotar esse planador. O acionamento, alguém perguntou sobre o acionamento do leme desse planador. Creio que era por uma haste mesmo, sabe? Uma haste rígida movimentava estava acoplada no leme e movimentava o leme, o próprio piloto, né? Através dessa haste. Então eu lembro que foi uma pergunta que foi feita. Outra pergunta que foi feita foi sobre os materiais usados nos primeiros projetos. Olha, todos que eu tenha conhecimento usaram muitos tecidos, madeira, cabos de aço, tudo sempre o mais leve possível. O motor, inclusive o motor do Flyer usou foi feito, eu acho que parte ou grande parte em alumínio. Então foi um uso também inovador de material em aviões. Foi o Flyer. Já no Flyer usou alumínio. Foi acho que a primeira vez, se eu não me engano. Outra pergunta que foi feita foi sobre o motor em si, tá? Então, se vocês tem várias páginas, inclusive na internet, que falam sobre esse motor. Era um motor de 4 cilindros, bem rudimentar, mas até onde eu sei era de 4 tempos, motor 4 tempos, como são os motores, né, modernos. Mas assim, o motor naquela época ele era bem mais rudimentar, não tinha carburador, os de hoje também não tem, né, os mais modernos, mas enfim, naquela época não tinha carburador e ele não tinha nenhuma vela, não tinha vela, eles usavam outro mecanismo. Então, vale a pena ler
as páginas que tem na internet sobre esse motor, tá? Bom, então alguns, tá? Deixa eu ver se eu lembro de alguma outra pergunta. Pessoal, outra pergunta feita foi se os irmãos Wright, por exemplo, se eles tinham patrocinadores. Pelo que eu lembro, todo o desenvolvimento que eles fizeram inicialmente com o Flyer foi bancado pelos recursos obtidos através da empresa que eles tinham, né, de fábrica de bicicleta e venda de bicicletas. Então, nesse caso, não, eles não lembro deles terem tido um patrocinador. Eu sei que eles depois venderam a patente e depois conseguiram patrocinadores para projetos futuros. Eu acho que depois de 1908, 1910, por ali, tá? Então, e talvez tenham recebido algum dinheiro também por participação em algum tipo de competição, não lembro. Mas de forma, não creio que, pelo que eu li assim sobre eles não tiveram recursos de um patrocínio, né, para desenvolver os primeiros conceitos. Foi bancado com dinheiro deles mesmos. Outra pergunta que surgiu é sobre asa enflechada. O que seria asa em flechamento negativo? São asas que apontam para frente, basicamente. Então, sai na raiz da fuselagem, a ponta da asa está adiante da raiz da fuselagem, tá? É como se fosse uma asa normal que você vê nos aviões comerciais, só que apontada para frente. Tá? É possível também, nada impede isso de acontecer. Outra pergunta feita era a respeito do que viria a ser um ornitóptero. Basicamente, um ornitóptero é um veículo, no caso um dispositivo, que consegue gerar sustentação e propulsão através do batimento de asas. Isso é um ornitóptero. Tá? Então, as primeiras tentativas, né, de aviões, entre aspas, foi feita com base nesse conceito e de que o ser humano conseguiria levantar voo batendo asas artificiais, o que nunca seria possível em função da nossa musculatura não ser desenvolvida para isso, né? E todo o nosso corpo, né, também não ter evoluído para essa finalidade. Também perguntaram sobre o que seria um túnel de vento e aquele braço giratório. Bom, eu mencionei que o braço giratório era uma espécie de túnel de vento rudimentar, porque você, na verdade, o que você faz é tentar simular o escoamento em torno de um objeto, que no caso era um perfil de asa, né? Então, você tendo uma asa na ponta, um pedaço da asa, você, ao girar, né, o braço, você simula o escoamento em torno do ar, em torno da asa, perdão. E um túnel de vento, o que tem a finalidade também de fazer isso, só que de uma forma muito mais controlada, ou seja, você traz ar, faz ele passar você acelera o ar dentro de uma sessão de testes, para uma sessão de testes, onde você coloca alguma coisa que você quer estudar, o escoamento em torno daquele objeto, e depois o ar sai. Pode até ser recirculado, aí tem túnel de vento de circuito aberto, circuito fechado, enfim. Então, esse é o dispositivo usado para estudar escoamento em laboratório, o túnel de vento hoje em dia. O braço giratório não é usado porque o controle do escoamento não é tão bom. E você, como ele é giratório, o objeto passa pelo mesmo ponto várias vezes e pode encontrar o ar perturbado naquela região. E já no túnel de vento a gente assegura a qualidade do ar que está entrando, a qualidade do escoamento, devo dizer, que está atingindo o objeto, tá? Ainda falando sobre essa questão de estabilidade, perguntaram por que o avião dos irmãos Wright foi projetado para ser instável. Ele foi projetado, os irmãos Wright, eles descobriram, né, os princípios de controle de voo, né, do avião. E quando você tem um avião estável, que usa, por exemplo, o ângulo de diedro, ou seja, as asas são levemente apontadas para cima,
Isso faz com que o avião seja mais difícil de controlar, porque ele sempre tende a retornar à posição original, né? Porque ele é estável. Então, no final das contas, para que você facilite, faça com menos necessidade de controle, é, melhor dizendo, para que você consiga controlar o avião, executar manobras com mais facilidade, muita estabilidade não é bom. Então, por isso que os irmãos Wright no Flyer não usaram esse ângulo de diedro. Mas parece que esse avião dos irmãos Wright era difícil de manobrar. Então, precisou bastante experiência dos pilotos para conseguir manobrar o avião. Mas essa é a razão que eu posso apontar pelo uso de uma configuração pouco estável. Então, pessoal, acho que eu respondi a praticamente todas as perguntas que foram feitas no Moodle. Eu peço desculpas se eu não respondi, perdi, na verdade, a resposta que eu tinha feito a cada um de vocês individualmente. Eu agradeço muito todas as contribuições, o tempo que vocês tomaram em escrever. Muitas pessoas escreveram bastante, eu gostei bastante de ler as impressões que vocês também tiveram do material. Isso é importante para mim, principalmente porque a gente não falta um pouco do contato, né, frente a frente durante a aula. Então é muito importante que vocês submetam esse retorno, esse feedback sobre as leituras. Novamente agradeço e lembro aqueles que não fizeram que essa forma de cobrar a presença vai ser usada, e também que existe uma data limite para envio dessas tarefas, que é sempre mais ou menos uma semana, tá bom? Então agradeço novamente e vamos nos falando.